Estamos ao vivo aqui na internet, no Instagram, estamos também na nossa rádio. Aqui quem fala com você é Janice Leite. Se você está agora comigo aqui, é porque Deus quer falar com você poderosamente. Você crê que para Deus não tem nenhum tipo de coincidências? Tem deucidências, não tem coincidências. Vocês creem que vocês vão acessar essa live aqui porque Deus quer falar com você? Eu creio nisso, eu peço ao Senhor que de verdade as pessoas que estão escutando, que elas se alimentem com a sua palavra, que é esse o objetivo, nós sermos sal, que é tempero, né, Flávia? Tu me mandou uma coisa muito bacana, sabe, é tempero de Deus, né? Que a gente seja tempero, né? Amados, a gente está falando aqui da Rádio Belém FM, essa rádio está dentro da Assembleia de Deus, é uma rádio online, rádio web, na verdade, né? Aqui na link da bio eu tenho todos os acessos para essa rádio, ela fica 24 horas. É uma cristoincidência. Então tá bom, é isso mesmo, é bom ter os ajudantes aqui. Eu sabia que tinha uma coisa assim, mas eu não sabia o que era. Mas então, essa rádio é uma rádio que está aqui servindo você. Todos os dias estamos aqui de segunda a sexta, estamos aqui com você pelo Instagram, também ao vivo pelo Facebook. Sobe essas lives para quem quer escutar depois lá no YouTube. Também siga a nossa rádio, né? @Rádio Belém FM. Eu também coloco essa live lá. E a gente está tentando buscar o que com isso? Para alcançar mais pessoas com a palavra do nosso Senhor. É isso que a gente está fazendo aqui. Então, todos os dias, a partir das 7h30, eu abro a rádio. Eu abri a rádio às 7h30. Teve louvor, teve recado, teve salve para os nossos pastores. Então, aí eu volto, venho aqui falar da palavra de Deus. E aí eu ligo para você, com vocês. Hoje nós estamos, né? Na verdade, hoje não, nós estamos na exposição de Efésios. Mas antes disso, deixa eu mandar um salve aqui para dona Dinalva. Ela é lá, Dinalva. Ela mandou um WhatsApp aqui para nós na rádio. Ela é de Minas Gerais. Que Deus lhe abençoe grandemente, em nome do Senhor Jesus. Que a sua vida seja abençoada, né? Que o seu dia seja maravilhoso. Que a senhora sinta de verdade o toque de Deus na sua vida. Então, vamos lá. Nós estamos na exposição de Efésios, né? Essa carta maravilhosa escrita por Paulo, né? Na segunda prisão de Paulo, lá em Roma. Paulo escreveu essa carta porque o povo de Éfeso estava muito angustiado porque soube que ele estava preso. E eles pensaram, meu Deus, como que o maior evangelista de todos os tempos está preso e ainda temos tanto para fazer, tanto para evangelizar. E aí Paulo, sabendo disso, né, escreveu essa carta primeiro para apaziguar o coração deles, mas também para ensinar, para mostrar o que devemos fazer como cristãos, né? E para dizer que tudo que estava acontecendo na vida dele era por honra e glória do nosso Senhor e fazia parte do plano de Deus. Então ele escreveu essa carta para o povo de Éfeso, para os Efésios e para outras comunidades em volta também. Éfeso foi uma cidade muito importante, né? Uma cidade tinha porto, uma cidade que tinha um comércio muito grande ali, e foi um lugar onde Paulo fez uma igreja, tinha uma igreja ali. Então, a partir disso que veio a carta de Éfeso, mas é uma carta muito rica, onde a gente tem, né, a gente aprendeu várias coisas sobre a salvação, sobre quem éramos, né? Quem éramos antes de Cristo Jesus, nós éramos perdidos nos nossos pecados e agora a gente foi salvo, né? Quem crê com todo o coração e falar com a sua boca será salvo. Então Deus nos deu vida, né? Juntamente com Jesus, Ele nos ressuscitou e além de nos fazer tudo isso, ainda nos fez sentar num bom lugar, né? Nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. Então Ele nos exaltou, né? Então, amados, a gente vai começar hoje do capítulo 2, hoje a gente vai encerrar o capítulo 2, de 13 a 22. Eu vou ler aqui e depois a gente vai abrir essa leitura, porque tem bastante coisa bonita aqui. Então, bom dia, Florinha. Bastante coisas para a gente entender. Então, Efésios 2, 13 a 22 é a nossa leitura, a nossa exposição de hoje. Vamos ler.
Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que os dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. 17. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também sois juntamente no qual também vós justamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Ô Senhor, como é linda essa palavra quando a gente entende, né? Vamos fazer uma oração. Oh Deus amado, estamos diante de novo, Senhor, dessa tua palavra que é tão rica, tua revelação tão forte, Senhor. Suplicamos, Pai, que teu Espírito Santo nos conduza nessa manhã de aprendizado. Que o Senhor abra os nossos olhos do entendimento, o nosso coração, para que a gente aprenda o significado dessas palavras, Senhor, de maneira que elas sejam aplicadas no nosso coração hoje. Pai, tu conhece a vida de cada uma dessas pessoas que estão escutando nós hoje pela manhã e também aquelas que vão escutar depois, Pai. Nós pedimos que tu concedas a cada uma de acordo com a necessidade que o Senhor tão bem conhece, Pai. É o que nos pedimos, Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém, amados. Que linda essa palavra, gente. Ontem eu estava lendo, estava estudando, eu estava dizendo, Senhor, como tu é lindo, como tua palavra é eficaz, quando a tua palavra é forte, a gente começa a estudar e começa a entender a história, a gente vê, Senhor, como tu é lindo, como tu é maravilhoso. Faça isso, enalteça o nosso Senhor e reconheça, dá honra a quem tem honra, reconheça, Senhor, como tu é lindo, como tu é maravilhoso. Oh, Pai querido, vamos lá. Vamos abrir essa palavra, vamos entender um pouquinho por pouquinho. Então, olha só, quando começa aqui, olha só, mas agora, Paulo contrapõe aqui no 11, que diz, portanto, lembrai-vos de que outrora vós gentios na carne chamaram, então ele está dizendo, portanto outrora, portanto lá atrás, lembrai-vos, ele remeteu ao que já foi. No 12 ainda ele coloca, naquele tempo estáveis sem Cristo, também um passado, estava lá naquele tempo passado estava sem Cristo, e agora ele começa aqui, né? Mas agora quer dizer que existe uma novidade de vida agora. A gente precisa entender essa novidade, né? Antes eles estavam, os gentios, ele está falando dos gentios aqui, né? Que era aquele povo que não era o judeu, eram incircuncisos, quer dizer, eram desprezados pelos judeus, estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhas alianças da promessa, né? Sem esperança e sem Deus no mundo. Antes eram esses os gentios, mas agora vem uma novidade de vida. E aqui muda tudo, gente, aqui muda tudo. Efésios 2:13 começa mudou toda a história do Evangelho a partir daqui, para quem entende, né? E agora a gente vai entender como que funcionou, como é que somos todos um só povo. Esse é o objetivo. Na verdade, o grande desejo de Deus, né? A gente viu aqui Efésios 1, que ele começou 1:3 dizendo assim, Paulo começou, bendito ó Deus, Pai do nosso Senhor, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos, né? E assim nos escolheu, nos predestinou antes da fundação do mundo para sermos filhos. E aí aqui está
o grande desejo de Deus, né? Que a gente fosse o povo escolhido mesmo, o povo dele, o povo que vai chamar ele de paizinho querido. Esse é o grande objetivo de Deus, né? Tá aqui sendo exposto em Efésios. E então agora ele esclarece como é que vai se dar isso e como é que foi, né? Para que a gente entenda. Na verdade, a gente já viu lá no Efésios 2, na verdade, no Efésios 2, 5, que diz: estando vós mortos em vossos delitos, ele te deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Então aqui está dizendo, pela graça nós fomos salvos. Ele está dizendo como que é para ser um só. Pela graça nós fazemos parte de um corpo só. E agora, então nós vamos entrar no 13, vamos entender. Mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, vocês quem? Os gentios, eles estão falando, o Paulo está falando aqui, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Então os gentios, eles foram aproximados de quem? Tanto ruído aqui, meu Jesus. Os gentios, eles foram aproximados de Deus, né? Mas agora em Cristo Jesus, a partir do sangue de Jesus, vocês que estavam longe, os gentios, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. 14. Pois ele é a nossa paz, Cristo é a nossa paz, o qual de ambos, agora ele começa a falar de ambos, de judeus e dos gentios, e nós somos esse povo gentil. A gente não é judeu, né? A maioria dos brasileiros não são judeus, então todos aqueles que não são judeus são os gentios. E agora está dizendo, e agora ambos, o qual ambos, pois ele é a nossa paz, Jesus Cristo é a nossa paz, o qual ambos fez um só. Nós agora fazemos parte dessa igreja, desse corpo, e destruiu a barreira do muro da inimizade. Então quando ele fala mais agora, ele faz aquele contraste, né? E está aproximando mais os dois povos, aqueles povos, né? A separação antes da velha aliança, que eram os judeus, o povo de Deus, o judeu era o povo de Deus. Então agora quem que é o povo de Deus? É todo aquele que crê. Quebraram-se as barreiras, destruiu-se a barreira, né? Deixa eu falar um pouquinho dessa barreira, que eu achei bem legal essa parte aqui. Quando nos templos antigos, né, nos templos lá onde né, o pessoal ia glorificar o nome do Senhor, né, quando fala ali a explicação de Paulo de Efésios, quando fala derrubada a barreira da separação, a gente vai lembrar de como funcionava o templo, que era o centro de adoração judaica. Como é que funcionava, né? Existia uma separação no templo, então tinha um espaço onde os gentios ficavam para orar, tinha uma parede, depois os judeus, daí tinha uma parede de véu, um véu espesso, que era o local dos santos dos santos. Qual é a representação disso? Os gentios, que não era o povo do nosso Senhor, que era um povo, né, que era o povo que não era judeu, eles não podiam se misturar, né, para adorar o Senhor, não podiam chegar naquele lugar onde estavam os judeus, eles faziam uma separação física. Inclusive tinha uma anotação lá na parede dizendo assim, um muro que separava esse espaço das áreas internas reservadas exclusivamente aos judeus, e tinha uma inscrição no muro que alertava que qualquer gentil que ultrapassasse o limite seria responsável pela sua própria morte. Então eles eram penalizados, quem passasse no local, no templo, né, de oração, quem passasse daquela barreira para onde estavam os judeus, de tamanho era a separação que os judeus faziam com relação ao povo que não era judeu, né? Então, e aí dentro dos judeus, aí tinha mais uma separação, que era dos próprios judeus com aquele que acessava a Deus. Lá no Santo dos Santos tinha um lugar onde era separado com um véu muito espesso, onde tinha, né, um lugar onde Deus acessava, né, onde Deus se manifestava sua glória para o sumo sacerdote. Então tinha separação de Deus com os judeus, dos judeus com os gentios. Quando houve, vamos ler de novo, agora a gente vai entender, mas agora em Cristo Jesus, quando houve a cruz, né, vocês que estavam longe foram aproximados mediante o sangue, pois ele agora é a paz, quer dizer, não tem mais essa separação, nem a guerra, nem, né, a inimizade, o qual de ambos, o qual dos judeus e dos gentios, fez e destruiu a barreira do muro da inimizade, né? Nossa, muito legal isso. Eu até olhei na internet as imagens, é muito bacana a gente ver, né? Tem as imagens, busquem aí o templo, né? A separação do templo aqui,
a barreira, né? Coloca o versículo que vai aparecer. No interior só ainda falando do véu dos santos, no interior do templo, o Santo dos Santos era o lugar onde Deus manifestava sua presença. Nesse espaço era separado, né, por um véu espesso, onde só o sumo sacerdote podia atravessar. Uma vez por ano, no dia da expiação, ele era levando sangue pelo perdão dos pecados de Israel. Então ele ia lá nesse lugarzinho. Ele era amarrado ainda. Eu vi uma história que eles amarravam o sumo sacerdote com uma corda na sua cintura, porque se acontecesse alguma coisa com o sumo sacerdote, ninguém podia entrar no Santo dos Santos, só o sumo sacerdote. Se desse um mal súbito nele, acontecesse alguma coisa que durante, né, tinha um tempo para ele voltar. Se ele não voltasse, acho que é chuva, meu Deus, que forte esse barulho. Chuva. Se ele não voltasse, eles puxavam ele com essa corda, porque ninguém podia entrar no Santo dos Santos. E esse símbolo, esse lugar, né, na hora que Jesus realmente morreu na cruz, que diz assim, que foi feito, então, né, que foi consumado, né, o véu rasgou de cima para baixo, quer dizer, não foi uma obra do humano, ele não rasgou assim, ele rasgou assim, foi Deus que rasgou esse véu, dizendo, agora o acesso à presença de Deus é a todos, não tem, as paredes do templo também se racharam, não tem mais a separação. Agora todos aqueles que creem em Deus e creem na morte e ressurreição de Jesus têm acesso livre ao nosso Senhor Deus, pelo Espírito. Olha que coisa linda que está dizendo isso, né? A morte de Cristo também aboliu o muro que separava os judeus dos gentios, removendo a inimizade entre eles. Em Cristo, essas divisões foram eliminadas e ambos os grupos foram conciliados em um só corpo. Agora, todos tinham acesso direto a Deus. Não havia mais a necessidade de sacerdotes, de sacrifícios, dos rituais. Foi isso que acabou, os rituais, né? Assim como o Santo dos Santos era o local da presença de Deus no templo, agora a igreja é morada de Deus. Quem que é a igreja? Agora somos nós. Jesus Cristo é a cabeça, nós somos o corpo, somos um só, a igreja, né? Judeus e gentios unidos em Cristo formam o templo vivo do nosso Deus, onde habita o Deus, a sua manifestação e a sua glória. E agora vamos continuar a leitura, Efésios 2,15. Vamos continuar, que a gente já entendeu o que aconteceu agora, né? 2,15. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos. Que lei dos mandamentos? A lei de a Torá lá, né? A lei dos antigos, né? O Antigo Testamento, a lei dos mandamentos aqui, em forma de ordenanças, para que os dois criassem em si mesmos, os dois, os gentios e os judeus, em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Olha o que está dizendo, e aboliu em sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenança. Ordenança quer dizer, numa forma de ordem, para que os dois, judeu e gentil, criassem em si mesmo um só homem, fazendo a paz. E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Quando diz aboliu em sua carne a lei dos mandamentos, está falando a lei de Moisés, né? E todas as exigências cerimoniais, né? A circuncisão, as dietas, o calendário, isso tudo se acabou, né? Diz lá em Mateus, eu não sei, acho que eu não escrevi aqui, mas lá em Mateus diz, Jesus fala que ele não veio para riscar a lei, para abolir a lei, ele veio dizer que foi cumprida a lei. Agora existe uma nova aliança, né? Que até ali foi aquela lei, era aquela lei que estava em vigência. Agora existe uma nova lei, a lei da nova aliança, que o acesso é para todos que creem, né? Cristo obedeceu perfeitamente essa lei, como sacrifício perfeito, satisfez suas exigências, incluindo a remissão dos pecados por meio do sangue. E aqui fala, para que os dois criassem si só um novo homem, né? Aqui está dizendo, ó, no 15, aboliu em sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que os dois, os judeus e os gentios, criassem em si mesmo um novo homem. Agora vamos entender o que quer dizer um novo homem. Um novo homem quer dizer uma nova humanidade em Cristo. Paulo usa a expressão um novo homem para descrever uma nova realidade espiritual que Deus criou em Cristo. Esse conceito reflete a transformação radical operada pela
obra redentora de Deus. Quem era, se tem um novo homem, quem era o velho homem? Só para que a gente entenda, o velho homem era o velho homem Adão, né? O velho homem refere-se à humanidade caída, representada por Adão. Em Romanos 5:12, diz assim, diz que por meio de Adão o pecado entrou no mundo e com ele a morte. Todos seus descendentes de Adão herdaram essa natureza pecaminosa que os separou de Deus. Então o velho homem, quando a gente fala o velho homem, a gente brinca, né? Eu brinco muito, isso é lá no Antigo Testamento com a velha criatura. Quem que é a velha criatura? Olha só, eu falava sem entender. Então a velha criatura, o velho homem, refere-se à humanidade caída, aquele que não teve ainda os seus pecados, né, redimidos pelo sangue do Cordeiro. E quem que é a nova criatura? O novo homem. Quem que é o novo homem? O novo homem é representado pelo último Adão, também está lá em Coríntios, né, o início de uma nova humanidade. Lá em Coríntios 15 diz assim, 15:45, assim está escrito, o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, espírito vivificante. Na verdade, olha só, quem fala que Jesus Cristo era o último Adão foi Paulo. Ele usou mesmo, né, de uma forma de dizer, lá naquela época, né, aquela humanidade, o que existiu antes de Jesus é a velha aliança. Agora estamos dentro da nova aliança, né? Por meio da vida perfeita de Jesus e a morte dele, Deus criou um novo povo, né? Juntou todo mundo. Esse era o grande desejo de Deus, esse era o projeto perfeito dele, que sejamos de novo. Nós fomos separados pelo pecado, né, original lá de Adão, nós fomos separados, e agora com o sangue de Jesus, com o ato de Jesus na cruz, nós fomos de novo redimidos. Jesus nos trouxe para perto de Deus. Então, judeus e gentios, né, antes separados por barreiras culturais e espirituais, agora formam um só corpo, uma só igreja, um novo homem reconciliado com Deus e é chamado para viver em comunhão, né, em comunhão com os outros. Precisamos estar em comunhão com os outros. Na verdade, né, a nossa guerra, a nossa luta não pode ser com o nosso irmão. Nossa luta é contra potestades, né, espíritos do mal. Deixa eu ver uma coisa. Não sei o que está acontecendo aqui. Então nós temos que viver nessa unidade, né? Nós temos que viver em harmonia um com os outros. É isso que Jesus nos possibilitou viver. Essa nossa humanidade é chamada para viver de forma distinta do velho homem, refletindo a santidade e o caráter de Deus. Nós somos cristãos, somos um pequeno Cristo. Nós precisamos, se somos cristãos, se aceitamos Deus como nosso Criador e Jesus como nosso Salvador, dentro da gente tem um espírito, né? Não é outra palavra que eu ia dizer, mas tem um pedacinho de Deus dentro da gente, que é o Espírito do Santo. E aí a gente precisa frutificar o quê? Os frutos do Espírito. Precisamos ser esse que vamos estar sempre, né, com a cabeça no céu, com a boca comedida, com o espírito sereno, né, amando, cuidando, levando paz, tendo domínio próprio, frutificando o Espírito. Está dizendo aqui, que nós devemos estar refletindo a santidade e o caráter de Deus. Precisamos fazer isso. Então aqui Paulo também nos exorta a nos despir do velho homem e revestirem-se com o novo homem, criado segundo Deus, em justiça e santidade. Teremos que ser esses, justos e santos. Mas Janice, como é que é ser santo? Ser santo é todo dia olhar para as coisas de Deus e parar de olhar para as coisas da nossa carne, e todos os dias ser melhor um pouquinho do que o dia que passou. É só isso. Ser santo não quer dizer que a gente não vai pecar, porque a gente vai pecar o tempo todo, né? A nossa natureza ainda é essa, o DNA ainda está presente, mas precisamos sempre ser melhor, né? E termos isso no coração, que somos santos. A gente tem que parar de falar aqui. Eu vou parar de falar, eu lembro isso aqui, pensei, a gente fala sempre da natureza pecaminosa do ser humano, mas se eu aceitei Jesus, eu não tenho mais essa natureza. Uma nova criatura, uma nova filha surgiu quando eu aceitei Jesus, e agora eu estou dentro da nova aliança, então eu não tenho mais essa natureza pecaminosa. Eu tenho que fazer todos os dias com que eu me torne mais próximo de Jesus. Eu não posso ficar todo dia falando da minha natureza pecaminosa lá, né, do antigo, do velho, do Adão. Não, agora eu sou uma nova criatura, uma nova filha. Não sou nem criatura, eu sou uma nova filha. Não tenho mais a natureza pecaminosa. Agora eu tenho uma natureza que vai
refletir a santidade e o caráter de Deus. Eu não sou mais pecaminosa, vamos parar de falar isso. E somos santos, estamos buscando a santidade para poder refletir o caráter de Deus. Somos esse que nós somos agora, não somos mais aqueles caídos, a gente já foi redimido e salvo. Você crê nisso? Você crê nisso, que você foi redimido e salvo? Eu creio nisso. Nossa, estou aprendendo tanta coisa, está mudando tanto a minha vida. E esse é o objetivo. A ATT é o nosso programa. Primeiro eu aprendo, me transformo e transbordo. Vamos transbordar. Somos agora missionários, queremos transbordar. Todos iremos transbordar. Não somos mais a velha criatura caída. Somos um novo homem. Agora a gente entendeu. Na igreja, todas as barreiras foram removidas. Somos chamados a viver em unidade, como uma só família. A gente leu, independente das nossas diferenças, Jesus é a cabeça e nós somos o corpo da igreja. Qual que é a missão, então? Nós somos chamados a refletir a reconciliação e a paz de Cristo no mundo, vivendo como testemunha da nova humanidade de Jesus Cristo. E aí a gente tem que pensar como esse ser novo que está vivendo em santidade, refletindo o caráter de Deus. Eu não posso mentir, eu não posso fazer fofoca, que é a aplicação disso. Então eu tenho que me colocar no lugar dos outros para sentir a dor dos outros, eu tenho que cuidar com as palavras severas. Esse negócio, eu vou criticar, não critica, dá ideia. Nós temos que ser sábios, e a Bíblia nos ensina como ser sábios, né? Se você ainda não sabe como ser sábio, busque em Provérbios. Nós temos uma série de provérbios que fala sobre sabedoria. Então nós temos que ser mais sábios, porque aí a gente vai conseguir de verdade refletir. E temos que refletir o caráter de Deus. Esse é quem devemos ser, né? Essa reconciliação que houve, então, foi por intermédio da cruz. Vamos continuar nossa leitura. 17. E vindo, evangelizou paz a vós outros, que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque ele... caiu a rádio de novo, todo dia cai. Vamos ver o que está acontecendo, só um pouquinho. Já vou falar de novo. Vamos só ver se a nossa rádio está online, porque o objetivo é a rádio, né? Vamos ver aqui. Eu até coloquei no meu outro aplicativo. Olha só, a rádio fica no aplicativo aqui no iOS. A gente consegue acessar a rádio. Vamos ver se está funcionando, o que está tocando nela. Se a gente consegue acessar a rádio. Viu? Estão me ouvindo na rádio, só a internet aqui, que a musiquinha do fundo não tá, mas tudo bem. Viu? Estão me ouvindo na rádio, só a internet aqui, que a musiquinha do fundo não tá, mas tudo bem. Tá, agora deixa eu desligar, senão me atrapalha, tem um delay. Então vamos lá no 17. Está funcionando a nossa rádio, só não está funcionando a musiquinha de fundo da rádio, tá tudo bem. Então, aqui, 2:17, e vindo, evangelizou paz a vós outros, que estáveis longe, paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos o acesso ao Pai em um espírito. Olha o que isso está dizendo. Quando diz evangelizou paz a vocês que estavam longe e aos que estavam perto, os que estavam longe eram os gentios, os que estavam perto eram os judeus, né? Então, ele está dizendo aqui, e vindo, evangelizou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto. Então, né, Deus, Jesus, ele é paz para os dois povos, né? Cristo pregou a paz em ambos os grupos. Isso não significa apenas ausência de inimizade, mas uma reconciliação profunda. Paz com Deus quebra a barreira, né? Uma barreira causada pelo pecado, foi removido. Paz, estar em paz, então... remover essas barreiras, né? Então, paz com Deus, então, né, Jesus removeu a barreira do pecado, né? E a gente tem livre acesso agora ao nosso Deus. Antes, o acesso com Deus era onde? No Santo dos Santos, lá pelo sumo sacerdote, né? Se orava, chegava lá perto, mas o acesso era assim, era por uma ordenança ali, tinha uma ordem, né? E também paz entre os povos, judeus e gentios foram unidos num só corpo. E aí vamos continuar.
a leitura. Porque por meio dele, tanto nós como vocês, tanto nós judeus, Paulo está falando, Paulo judeu, tanto nós judeus como vocês gentios, têm acesso ao Pai em um só Espírito, né? Quando ele fala isso, por meio dele, Cristo é o único mediante. Quando ele fala por meio dele, é por Jesus Cristo que nós chegamos a Deus. Jesus Cristo é o nosso advogado perante Deus. Então, tudo que a gente pede, não sei se vocês já perceberam, que não é cristão, a gente tem que pedir em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus. Por que nós falamos em nome de Jesus? Porque a gente tem que usar essa procuração que Deus nos deu. Deus deu o nome de Jesus para que a gente use e peça tudo pelo nome santo de Jesus. Então está dizendo, né? Pelo nome de Jesus, Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Sua obra na cruz abriu o caminho para que todos tenham acesso ao Pai. E quando fala ali em um só Espírito, quer dizer, o Espírito Santo é quem concede esse acesso. Quem é que concede? Que Espírito é esse? É o Espírito Santo. É quem concede o acesso, habitando em todos os crentes, judeus e gentios. Agora somos todos um só, somos todos crentes, judeus e gentios, e nos unindo em um só corpo. Agora todos os crentes têm acesso a Deus, sem a necessidade de intermediários humanos ou rituais. Acabou tudo. Toda essa parte, né? No começo a gente leu, diz assim: mas agora em Cristo Jesus, que antes estavam longe, fossem aproximados pelo sangue de Cristo, porque ele, no 15, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, aboliu todos os rituais, tudo aquilo que precisava ser feito, né, os rituais, aboliu tudo, com Jesus foi tudo abolido. Agora, todos os crentes têm acesso a Deus sem necessidade de intermediários humanos ou rituais. Esse é o privilégio enorme, resultado da obra de Cristo. O mesmo Espírito Santo que habita nos judeus crentes, agora também habita nos gentios crentes, tornando um só povo de Deus. Esse é o plano de Deus, né? Esse é o plano e a intenção eterna de Deus de reconciliar todas as coisas em Cristo. A gente viu lá no Efésios 1, esse é o plano de Deus, reconciliar, tudo converger a Cristo para a sua glória, né? Tornar um povo único para a sua glória. Esse é o plano de Cristo. Vamos lá, 2:19. Assim, já os sois estrangeiros e peregrinos, já não sois mais estrangeiros e peregrinos, e sois famílias mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, conciliados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário edificado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Vamos entender. 19. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas co-cidadãos dos santos e membros da família de Deus. Os estrangeiros eram aqueles que viviam em terras distintas daquelas dos judeus, né? E os forasteiros eram os visitantes temporários. Então, todos eles eram considerados concidadãos dos santos. O gentio agora tem a cidadania celestial, sendo parte do reino de Deus. Como membro da família, está dizendo, concidadão dos santos e membro da família de Deus. Mais do que cidadãos, crentes são membros, são filhinhos amados, filhos queridos, né? E aí está no verso 20, diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. E quando fala edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, apóstolos só tinha no Novo Testamento, os profetas são do Antigo Testamento. Foram os mensageiros de Deus, né, que trouxeram a revelação que culminou em Cristo. Esse é o fundamento, é a verdade do Evangelho que sustenta a igreja. Então está dizendo, edificado sobre o fundamento, sobre aquilo que os profetas, né, a profecia que houve dos profetas. Então Cristo estava, né, foi quem cumpriu as profecias, e os apóstolos estão ali anunciando as boas novas. Então está edificado sobre o fundamento dos apóstolos e do profeta, tendo Jesus Cristo como pedra angular. O que é uma pedra angular? É a pedra principal, né? É a base do edifício. A pedra angular é a base. Então Cristo é o centro que alinha e sustenta toda a estrutura, né, da igreja. 21. Do qual todo edifício bem
bem ajustado, cresce para santuário edificado ao Senhor. O que é santuário edificado ao Senhor? Paulo compara a igreja a um edifício novo, onde cada crente é uma pedra que, unida a outra, né, forma o templo. Então, o que é? Olha só, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário. Então, somos todos uma partezinha desse templo agora. Somos nós a igreja. É aqui que está dizendo que cada um é igreja, né? Este templo é universal, abrangendo todos os crentes, os judeus e gentios, em todos os lugares. Então, aqui que está dizendo que nós somos parte da igreja, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Nós somos o santuário dedicado ao Senhor. Verso 22. No qual também vocês estão sendo edificados juntos. Então a gente é parte, mas está crescendo junto para se tornar morada de Deus pelo Espírito, né? O que está dizendo no 22? No qual também todos nós estamos sendo edificados, gentios em Éfeso, antes excluídos, agora também fazem parte da construção viva, unidos com os judeus em Cristo, para se tornarem a morada de Deus pelo seu Espírito. Deus não habita mais em templos físicos, feitos por mãos humanas, mas no coração dos crentes, né? A igreja é a habitação de Deus, é onde ela manifesta a sua presença e glória. Então não tem mais, né? O véu foi rasgado, a gente escuta isso. O véu foi rasgado de cima para baixo, as paredes foram derrubadas, o acesso a Deus é mediante o Jesus Cristo, né? Então que a gente entenda que agora a gente é só um povo aqui que está sendo falando sobre a construção do novo homem, da nova criatura, do novo homem, da nova aliança. Aqui está mostrando como é que foi feito isso, né? Então, amados, quem somos nós? Nós somos a família de Deus, não somos esse? Nossa identidade em Cristo nos torna mais do que cidadãos, nós somos filhos e membros da mesma família espiritual, então a gente tem que parar de brigar com os irmãos, né? Por isso que a gente fala irmão da igreja, somos todos da mesma família, a gente fala, mas a gente não pensa, né? Por que foi construída essas palavras? Irmão, né? A velha criatura está falando lá, né? Da antiga, né, da antiga criatura, né, do ser pecaminoso lá por Adão, né, e agora somos a nova criatura, o novo homem, né, estamos no novo homem em Cristo Jesus, né, é muito bacana entendermos agora. Eu acho bacana porque eu estou entendendo agora isso, eu estou aprendendo aqui e transbordando com vocês. Paulo é claro em Efésios 2 e afirma que Deus derrubou a separação entre judeu e gentio, formando um só povo em Cristo. Deus já cumpriu seu propósito através de Israel no plano da redenção. Quando um judeu se converte a Cristo, ele se torna parte da igreja, da mesma forma com que o gentio que crê, a mesma coisa. E aí, né, tinha lá também um povo, eu vou falar um pouquinho, que isso aqui foi até tema da nossa escola bíblica aqui de terça-feira. O povo que tinha alguns cristãos que eram judeus, que eram judaizantes. O que é judaizantes? Eles eram cristãos, eles já estavam na nova aliança, mas eles vinham, né, de toda uma história, um contexto histórico, né, eles eram judeus. Então eles tinham a vida deles, eles tinham vivido a vida inteira deles dentro dos mandamentos da lei, né, da lei de Moisés. Então eles cumpriam, né, as dietas, eles cumpriam a circuncisão, eles cumpriam todas aquelas ordenanças da lei antiga, da lei de Moisés. Quando veio Jesus, houve um conflito na cabeça deles. E aí, e agora? Será que os gentios têm que cumprir a lei de Moisés? E aí Paulo teve que ser muito firme. Até teve o concílio de Jerusalém, onde foi feito, né? Tiago, que é o irmão de sangue de Jesus, ele era o líder daquela igreja. Nesse concílio, eles tiveram que tirar dali algumas decisões para que tivesse mais paz. O povo está ficando, né, tá criando histórias. Na verdade, os judaizantes, que era o nome dos judeus que queriam trazer a Torá, os mandamentos, né, a lei de Moisés para dentro da nova aliança, esses estavam quase criando uma seita, né, um evangelho em paralelo, porque eles diziam assim, além da lei de Deus que está aqui, das coisas que Jesus fez, ainda precisamos manter aquela lei de Moisés, e não era isso. Jesus cumpriu tudo, então somos uma nova, né, um novo povo, um novo homem. E aí Paulo teve que de verdade se colocar, e ali nós falamos
terça-feira na nossa escola bíblica sobre isso, de como ele teve postura, e é isso que o cristão tem que fazer. Quando a gente vê que de repente está se aplicando algumas heresias, umas coisas malucas nas igrejas, que a gente vê de tudo, o povo é muito... esse povo hoje ele tem muita energia mental para criar coisas, né? Então, a gente não pode, a lei está clara, né? O que é? Somos todos cristãos, todos irmãos, temos que refletir a santidade de Cristo, né? E é assim que deve ser, então não devemos criar outras coisas. Existe, eu já até ouvi falar, e não sei quais são as igrejas, que estão colocando elementos de novo, né, lá da lei de Moisés, o shofar, que é algo, né, que é a réplica da Arca da Aliança, o uso de vestes judaicas, né, em alguns cultos, né, a prática que nega a obra, toda essa prática vai negar a obra de Deus, a obra de Jesus Cristo, né, e vai trazer de novo os simbolismos que estavam lá no Velho Testamento, agora não cabe mais, estamos na nova aliança, né. Nós também devemos, qual é a outra aplicação que a gente vê por estudo, né, as conclusões de Efésios 2? Primeiro, que a gente tem que ser apenas um povo, o mesmo povo. Segundo, não faz sentido trazer as velhas coisas da antiga aliança, judaizar a igreja, isso é heresia, não faz sentido. Terceiro, a igreja deve refletir a unidade de Cristo, um único lugar na terra onde não há distinção de raça, cultura e status, deve ser a igreja. Devemos todos ser esses que estaremos sempre de braços abertos para receber qualquer um, não importa se está bem vestido ou mal vestido, não é para isso que a gente vai para a igreja, a gente vai para glorificar o nome do Senhor Jesus, e é só isso, e receber bem as outras pessoas. 4. Os cristãos devem ser humildes e gratos, somos agradecidos, devemos ser agradecidos com o Evangelho, né? Esse Evangelho onde nós fomos inseridos como um povo que nós éramos gentios, nós somos gentios, e aí Deus, né, pela sua bondade derramou toda a glória, né, de ser filho de Deus em todos aqueles que creem, não precisa ter raça, cor, não tem isso. Precisamos apenas crer, né, e declarar, e aí já somos filhos, já fazemos parte dessa comunhão toda. Então a gente deve ser grato e humilde com isso, né? E nós precisamos aqui, eu quero deixar umas perguntas, porque eu achei pertinente agora falar com vocês. Porque aqui está falando sobre reconciliação. O que Efésios 2 fala? Efésios 2 fala da construção da igreja, quebrar, derrubando as paredes, das separações, mas também da reconciliação de um povo com o outro. E agora eu pergunto para ti, será que você precisa se reconciliar com alguém? Será que precisamos pedir perdão para alguém? Pensa aí, será que eu preciso? Então todos os dias Deus nos deu, pega esse recurso novo que Deus nos deu, todo dia Ele deu, para quem acordou, Ele te deu uma nova possibilidade de fazer o certo. Então se reconcilie, converse, peça perdão. Não é fácil pedir perdão, mas é nobre. A humildade precede a honra, tá lá em Provérbios, a humildade precede a honra. Ser humilde é uma das colunas de quem é sábio, porque a humildade e o pedir perdão não tem nada a ver com aquilo que a pessoa fez com você, tem a ver com o teu galardão lá no céu, tem a ver quanto próximo de Deus tu vai estar quando você consegue fazer conforme Ele te mandou fazer, é obediência. Então peça perdão, se reconcilie se precisa, né? Tire essas barreiras que precisam ser derrubadas, viva de verdade como um novo homem. Temos que ser esse novo que vai fazer diferente, precisamos ser esse novo que vai fazer diferente. O Evangelho, amados, é uma mensagem de reconciliação e paz. Se você ainda não tem paz com Deus, hoje é o momento. Você crê nisso? Eu creio que hoje é o momento de você entregar a Cristo. E se há alguém, né, que de repente você precisa perdoar, pedir perdão, faça. Aproveite o tempo, né? Vai que essa pessoa não esteja mais amanhã. Amanhã eu faço, amanhã não te pertence, é só hoje. Deus te deu só o minuto atual, até daqui a pouco não te pertence. Você até pensa que tu vai lá para casa tomar um café. Não vai, tu não sabe se vai. Deus pode te impedir, pode cortar a tua história agora. Então o momento que a gente tem é só agora. Seja esse cristão que vai valorizar esse tempo. Vamos orar? Vamos orar para nós terminarmos? Ai, querido Deus, como a tua palavra é boa, Pai. Obrigada, Senhor,
pelo privilégio que o Senhor nos deu, Senhor. Que maravilha o teu evangelho, tão profundo, que palavras, né, que a gente não pode, são palavras que a gente não pode explicar, Senhor. A gente dá graça aqui, Senhor, porque por Jesus Cristo nós somos salvos, somos um novo povo, somos um novo homem. Jesus Cristo nos deu essa nova identidade, Senhor. Nós temos que largar, nos ajuda, Senhor, a largarmos o velho homem, com velhas manias, com birrice, Senhor. Tira isso de nós, limpa, Senhor, nos lava com o sangue do Cordeiro, Pai, para que de verdade essas palavras que a gente leu, palavra de reconciliação, de renovo, de reestruturação, que elas entrem na nossa cabeça, na nossa mente, Senhor, que ela abra nossos olhos espirituais, essa palavra nos abra, Senhor, a um novo tempo do Senhor. Pai, te damos graça porque nós em Cristo somos juntos, um edifício que o Senhor habita, Senhor, que sejamos de verdade uma pedrinha, um pedaço desse edifício, que sejamos aquele que vai resplandecer a sua glória, né? A sua santidade, o seu caráter. Ensina-nos a sermos assim, Pai. Nos traz essa possibilidade de sermos diferentes, Senhor, que todo orgulho, todo o rancor caia em terra agora em nome de Jesus, Senhor. Tira esse espírito da confusão. Eu repreendo todo espírito da confusão, da contenda, todo espírito que está tirando a clareza de tudo. Eu repreendo em nome de Jesus, que saia agora e que vá para um lugar que Jesus decida que você deve ir e que não retorne mais. É um novo tempo, estamos aqui sendo chamados para um novo tempo, um tempo onde está o novo de Deus, o novo homem, a nova mulher. 2025 vai ser diferente, eu creio, em nome de Jesus. Mas para isso você vai ter que largar. Perdoa quem tem que perdoar, converse com quem tem que falar e decida pelo novo de Deus. Nós te pedimos, Senhor, com humildade, com amor, Senhor. Te pedimos com o coração lavado, com um coração que quer ser redimido, um coração que quer viver todo esse nome. Te pedimos isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Que Deus abençoe grandemente cada um de vocês. Que Deus abençoe a sua família. Que Deus direção, discernimento, para que esse dia de quinta-feira seja o melhor dia de todos sempre, porque é o único dia que você tem. Em nome de Jesus, amém. Até amanhã, amados. Até amanhã.